Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite, degustar da Palavra de Deus, ver o que Ele tem para falar aos nossos corações. Bom, agora que você consegue me ver, então, o que eu fiz com você? Eu acabei de aguçar em você um dos sentidos que nós temos. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, quando eu comecei a falar, você não estava me vendo. Alguns que me conhecem por conta da voz já imaginavam que seria eu que estaria aqui. Outros que já sabiam, que tiveram spoiler de que eu estaria aqui. Mas alguns de vocês ficaram ouvindo uma voz achando que tinha algum problema aí no vídeo, mas não, foi de propósito que eu fiz isso. Alguns de vocês podem também estar ouvindo um barulhinho de chuva, que eu estou gravando hoje, está chovendo e pode captar o som da chuva. Então, mais um sentido aí que a gente chama a sua atenção, que você torna mais perceptível ao estar aqui falando comigo e ouvindo esse barulhinho de chuva. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a gente vem ao longo de um ano falando aí de pandemia, de Covid, uma situação bastante complicada, e muitos, acho que a maioria, tiveram aí a audição e a visão muito assediadas pelas mídias, falando bastante dessa situação, e houveram muitas incertezas, muitas dúvidas com relação ao que era verdadeiro, o que era falso, mas a pandemia existiu, existe, está aí. Alguns que infelizmente provaram dessa doença ou tiveram alguém próximo que ficou com Covid. Também teve outros dos nossos sentidos também aguçados aí por essa doença, que foi o tato, paladar, para muitos aí que ficaram doentes, sabe que perde o paladar, a visão de estar vendo alguém ali com essa doença. Então, os nossos sentidos foram bastante afetados com essa doença, mas afetados de forma externa, na mídia. E, infelizmente, isso não deveria abalar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas acabou acontecendo, né? Então eu queria compartilhar algumas situações da Palavra de Deus que mostram que os nossos sentidos podem ser direcionados por Deus da maneira correta, podem ser canalizados como bênção, e não com aquilo que o inimigo quer plantar na nossa mente e no nosso coração. Então, em João 20,14, mostra a passagem de Maria Madalena vendo Jesus logo após a sua ressurreição e não o reconhecendo. Pensando ela então que estava vendo um jardineiro, e conversa e pergunta onde está o corpo do meu mestre, e em algum momento ele a chama pelo nome. E aí nesse momento ela reconhece quando ele a chama. E ela fala Rabone, que quer dizer mestre, é o Senhor. E aí eles desenvolvem uma conversa, ele fala que ela não podia detê-lo. E ela vai anunciar então que viu Jesus. Então aqui nós temos 2 sentidos, que é a visão e a audição sendo testadas num momento tremendo ali da vida de Maria Madalena. Havia acabado de acontecer um milagre. Jesus ressuscitou. Milagre de uma promessa que ele já havia deixado. Quantas promessas o Senhor já fez na sua vida? Quantas coisas o Senhor já falou que vai fazer? Mas quando acontece o milagre, já depois de tanto tempo que isso tinha sido anunciado por Deus na sua vida, você não reconhecer o milagre. Você não consegue perceber que o Senhor está fazendo um milagre na sua vida. Você está vendo um milagre na sua frente, mas você não está ouvindo a voz de Deus dizendo assim, esse é o seu milagre. Então esse é um ponto para você refletir. Em uma outra passagem, em João 11:46, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E como muitos de vocês já conhecem, Lázaro morre, avisam Jesus, e Jesus leva 4 dias para ir lá ver Lázaro. E as pessoas ficam com as suas ideias pensativas. A irmã de Lázaro fala, se o Senhor tivesse vindo antes, poderia ter curado Lázaro e ele não teria morrido.
Bom, nesta situação, Jesus manda tirar a pedra lá do sepulcro e ele começa a orar ao Pai, falando com o Pai, e ele dá uma ordem para Lázaro sair para fora, para Lázaro ressuscitar. E nesse momento é incrível, porque quando ele vai tirar a pedra, falam para ele assim, mas já cheira mal, Senhor. E eu quero que você reflita na sua vida, quantas situações você parou de mexer, você fala, deixa isso quieto lá no canto, porque já está, se mexer, quanto mais mexer, mais vai feder. Tem situações assim na sua vida e você já pediu para Jesus, você já orou, você já falou, mas ele demorou tanto na sua concepção daquilo que é o momento certo para acontecer, Jesus chegou atrasado. E aí vai alguém falar com você, um servo de Deus vai falar, vamos orar, você fala assim, não, sobre esse assunto não preciso orar mais, isso aí já foi. E naquele momento que tiraram a pedra, a Bíblia não relata, mas eu imagino que o cheiro realmente devia ser muito forte, porque 4 dias depois de morto, devia estar cheirando muito mal. Mas quando Jesus deu uma ordem, Lázaro saiu para fora e voltou à vida. E então ali o milagre aconteceu. Jesus fez o milagre novamente. Então aqui o sentido que foi aguçado naquele momento foi o olfato. Eles conseguiram sentir até o cheiro ruim daquela situação. E eu não sei o que você está passando, mas às vezes a sua situação chegou num ponto que é insuportável estar no lugar, você não aguenta mais estar naquela situação. Mas quando Jesus chega na situação, ele resolve essa questão para você. E aí nós vemos lá também em João 20, 27, Jesus e Tomé. Tomé falou que não acreditava no que estavam falando, que Jesus ressuscitou, que viram Jesus. E ele andou comentando o seguinte, ele falou assim, se ver Jesus, eu quero ver os furos das suas mãos, eu quero ver o corte do seu lado, porque ele foi furado com uma lança do seu lado. E então, em algum momento, ele tem esse encontro com Jesus depois da ressurreição. E Jesus imediatamente olha para ele e fala, vem aqui, Tomé, vem olhar as minhas mãos, coloque aqui os seus dedos e veja os furos nas minhas mãos, coloque o seu dedo aqui ao lado e veja a marca, para ver se sou eu mesmo. E aí nós estamos falando do tato. Muitas vezes nós estamos que nem Tomé, meu irmão, a gente está numa situação, as pessoas falam para a gente, as pessoas contam para a gente, deu certo lá, ficou tudo, vai dar tudo da maneira como você pediu, mas demorou tanto, é uma coisa tão impossível para você, que você fala assim, meu irmão, eu só acredito vendo, eu quero o documento na minha mão, eu quero a assinatura, eu quero reconhecido firma, eu quero ver. Só você falando para mim não vai resolver. E você precisa pegar na sua bênção, você precisa sentir a sua bênção. Então, se você está nessa situação, o Senhor ele é maravilhosamente misericordioso e amoroso, e Ele pode atender a sua necessidade para que você venha a crer e para que você veja novamente esse milagre na sua vida. Porque ali era novamente um milagre. Jesus, depois de ressuscitado, passeando entre os vivos, falando com eles e mostrando que Ele era o Jesus que iria ressuscitar dentre os mortos. Então, se você está com uma situação que você chegou a um ponto que você fala assim, não, só quando eu ver com meus próprios olhos, não adianta você vir com uma palavra profética, dizendo, eis que te digo, daqui uma semana acontecerá. Você pode falar o que você quiser, eu quero ver. O Senhor é capaz de mostrar aquilo que você precisa para que você volte a crer que Ele está com você. Porque às vezes você está se sentindo sozinho, abandonado, deixado, como se Jesus, assim como para aquele homem, tivesse morrido e tudo acabado. Tanto que ele falou assim, não, eu não acredito, acabou. Eu preciso ver, eu preciso pegar. O Senhor é capaz de fazer isso. E temos mais uma situação em João 8,10, que todos que estavam numa festa com Jesus, estavam lá curtindo um casamento, e Jesus estava lá nesse casamento. E de repente acaba o vinho, que era tradicional nos casamentos servirem vinho.
E Jesus, mais uma vez, aonde ele está presente, aonde ele se encontra, tem milagre, tem bênção, tem solução, ele não deixa faltar nada. Como Jesus estava na festa, Jesus mandou encher lá uns potes de água e falou, agora serve, porque ele havia transformado aquela água em vinho. E havia um especialista lá em vinho, chamado de mestre Sala, que era quem cuidava da festa, quem cuidava da bebida, e ele experimentou o vinho para depois poder continuar servindo, mandar que continuassem servindo, e ele ficou impressionado e chamou o noivo, que era o dono da festa, e falou assim, todos servem primeiro o melhor vinho para causar uma boa impressão, e depois que todos já beberam, e imagino eu que já estão um pouquinho altos, serve-se um vinho não tão bom, porque aí não tem problema, ninguém vai conseguir degustar e discernir muito bem já o sabor desse outro vinho que ficou para o final. E ele então impressionado fala, como é que vocês fazem diferente? Deixam o melhor vinho para o final, impressionante isso. Inclusive esse foi o primeiro milagre de Jesus. Isto fala do sentido paladar, que é um sentido que nós temos. E Jesus fez isso, ele transformou a água em vinho, no melhor vinho daquela festa, quebrando um paradigma que existia de se servir o melhor vinho primeiro. E Jesus abrilhantou muito aquela festa por estar presente, e aí aqueles que estavam com ele começaram a crer mesmo nele e começaram a ter uma caminhada com ele. Esta é a primeira menção na Bíblia de um milagre de Jesus. E eu deixei por último, por quê? Você pode ter já uma caminhada com Cristo há um longo tempo e Ele já fez tremendas coisas na sua vida, você já viveu tremendas experiências. Lá no começo você viveu momentos maravilhosos com o Senhor. Você teve momentos lá do seu batismo com o Espírito Santo em que você recebeu uma doce presença, sentiu algo que você não consegue nem descrever, mas que foi algo único na sua vida. Quem sabe você um dia teve a oportunidade de exercer um dos dons espirituais e falou em línguas e aquilo foi uma explosão da glória de Deus na sua vida. Quem sabe você já teve uma visão, mas o tempo passou, meus irmãos, o tempo passou, você continuou caminhando com Jesus, mas você foi deixando esquecer dos milagres do Senhor e foi começando a duvidar. E foi como esse pessoal que andava com Jesus. Alguns desses que estavam na festa com Jesus, estavam lá na sua crucificação, estavam com ele lá na ressurreição de Lázaro, mas não conseguiam mais acreditar espontaneamente, já tinham vivido um grande milagre. Você já viveu algum milagre na sua vida com Deus? Que foi o melhor e o mais absurdo que poderia ter acontecido, aquilo que era inesperado aconteceu e você falou, pô, eu esperava isso, mas Jesus fez melhor, veio muito melhor do que eu esperava. Mas aí o tempo passa, a gente vem, pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo, e você se esqueceu lá do primeiro milagre de Jesus na sua vida, esfriou seu coração e você, quem sabe, está em uma dessas situações que eu coloquei, querendo usar um dos seus sentidos naturais e humanos para poder crer novamente que o mesmo Deus que operou a primeira vez na sua vida pode operar de novo. Então o que eu queria que você refletisse nessa noite era justamente isso, que o mesmo Jesus que você conheceu no dia que você falou, eu aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, e que começou a fazer coisas que mudaram completamente a sua vida, que restauraram relacionamentos, que curaram feridas no seu coração, que te fizeram liberar perdão que você jamais teria liberado humanamente, porque humanamente a gente quer revidar, pagar na mesma moeda. Tantas coisas aconteceram, portas se abriram, portas ruins se fecharam. Esse Jesus continua na sua vida, é o mesmo Jesus. E aí você às vezes está falando assim, mas eu quero ver para crer. Eu agora acho que não vai dar mais não, está cheirando muito mal essa situação, não tá dando muito certo.
eu não tô acreditando no que eu estou vendo. Eu não tô acreditando que isso é a bênção. Às vezes você perdeu um emprego e você esqueceu lá atrás que o Senhor falou assim, eu vou te abençoar, eu vou melhorar a sua condição. E quem sabe você precisava perder esse emprego para conseguir arrumar outro, melhor do que esse. E eu não digo melhor em termos de ganho financeiro, quem sabe em termos de qualidade de vida, em ter mais tempo para a sua família, mais tempo para as coisas do Senhor. E você está aí desesperado falando, como? O que eu estou vendo é um desemprego, uma porta fechada. E o Senhor está falando assim, está aqui, a porta está aberta. E você não consegue ver. Como eu já ouvi esse testemunho de um pastor chamado Paulo Júnior, inclusive o pastor Nazário já contou isso na nossa pequena família. Ele teve na sua família uma criança que nasceu com uma deficiência. E as pessoas falaram, então, e agora, pastor, e agora? E ele falou assim, não podia ter lugar melhor para essa criança nascer do que num lar cristão. Porque um lar cristão vai poder dar amor, vai poder dar atenção, vai poder dar cuidado, vai ter paciência, vai conseguir entender e vai conseguir caminhar com essa criança da situação que ela tiver. Então, eu queria que você refletisse nisso. O Jesus do primeiro milagre na sua vida não mudou. Ele continua o mesmo. Nós, às vezes, mudamos por conta das circunstâncias e dos sentidos naturais que nós temos, porque a mídia nos bombardeia, querendo nos fazer acreditar que a hora que tiver uma vacina, aí estará resolvido o problema. E você está crendo nisso? Realmente, se tiver uma vacina eficaz, o problema da Covid-19 estará resolvido. Mas até lá, quais outras doenças poderão aparecer? E terão que vir outras vacinas. E como é que fica o seu problema de ansiedade, de angústia, de desespero, de pânico, de preocupação, de temor? Até quando você vai viver assim? Lembra de Jesus no primeiro encontro que você teve com Ele. E se porventura você que está me ouvindo ainda não teve esse encontro, não teve nenhuma experiência sobrenatural com Deus, não teve nada assim que te marcasse tanto, eu queria que você falasse para Ele, eu preciso te conhecer, o Jesus de milagre, o Jesus que transforma água em vinho, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Jesus que falou para um homem que estava morto ressuscitar depois de 4 dias, e ele ressuscitou. Um Jesus que faz coisas tremendas em nossas vidas. Um Jesus que nos ama, que cuida, que se preocupa, que não fica dando notícias para nos deixar preocupados, mas que mostra na sua palavra. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus, eu venci o mundo. Não vai ser diferente com você se estiver comigo. O mais legal da nossa história com Cristo é que quando começou a nossa jornada com Ele, a partir do dia que você decidiu estar com Ele, a vitória estava garantida. Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava falando assim, ó, antes de você nascer, Wagner, eu estou morrendo pelos seus pecados, eu estou morrendo para a sua salvação. Se você aceitar o dia que você nascer, depois que você tiver entendimento, você vai ter os seus pecados perdoados e uma vida de vitórias. Mas para ter as vitórias vão haver as lutas, os embates, as dificuldades. E essa caminhada, se você tiver esse entendimento que o placar final é vitória para você, você vai passar a mais leve. Você fala, puxa, perdi aqui. Parece que eu perdi. Deus sabe a estratégia que Ele está usando. Quem joga alguns jogos de tabuleiro sabe que às vezes, um jogo de xadrez, por exemplo, você perde uma peça, você entrega uma peça. Para que o adversário movimente a peça dele a seu favor. E aí você venha ter vantagem no jogo, na partida. Deus nos conhecendo, sabendo como é a nossa vida e o que nós precisamos, muitas vezes Ele age de formas que parece que nós estamos perdendo. Mas Ele está muito na frente
Ele já sabe a próxima jogada, ele já sabe o que vai acontecer na semana que vem, o ano que vem, ele já sabe tudo. E ele está fazendo o melhor, creia nisso. Então, para encerrar, eu queria orar com você. Eu queria pedir ao Senhor que Ele trouxesse ao seu coração a lembrança daquilo que Ele já fez de bom. Eu tenho certeza, se você está caminhando com Deus, há uma semana só, você já tem muitas coisas boas para se lembrar. Se você já é mais antigo como eu na caminhada com Cristo, nossa, não dá para escrever em um dia tudo que Ele já fez de bom. Então nós temos muito mais motivos para acreditar do que para duvidar. E não são os nossos sentidos humanos que vão definir, determinar se vai dar certo ou se não vai. Porque a Bíblia também fala que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos que são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Então eu queria que você fechasse seus olhos comigo e que a gente orasse junto agora. Pai querido, eu estou aqui na Tua presença e sei que muitos dos irmãos que estão ouvindo esta palavra estão desesperados, estão, Senhor, se sentindo sozinhos, se sentindo abandonados, assim como aqueles que Te amavam quando o Senhor morreu naquela cruz, ficaram achando que tudo tinha acabado. Muitos estão em uma situação em que a coisa está tão feia que já cheira mal, Senhor. Muitos estão precisando ver claramente, pegar para acreditar, Senhor. Então eu quero Te pedir pelo Teu amor que o Senhor tem por nós, que cada um, em cada circunstância, em cada situação de dificuldade que está vivendo, de luta, que o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, e mostrar que o Senhor continua com eles, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua sendo capaz de fazer milagres igual o Senhor fez, porque o Senhor disse que iria, mas deixaria conosco o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco. E o Senhor falou que se nós crêssemos naquilo que o Senhor fez, se crêssemos em Ti, que coisas maiores poderíamos fazer em Teu nome. Senhor, eu até hoje, na longa caminhada que eu tenho, tendo nascido num berço cristão, não vi ninguém orar para alguém ressuscitar com 4 dias depois de morto. Então sabemos que grandes coisas o Senhor pode fazer. E não é esta momentânea tribulação, dificuldade que vai nos parar. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, Senhor, repreender todo espírito das trevas que através das mídias, das pessoas, Senhor, que não Te conhecem, vem com palavras para trazer medo, para trazer angústia, para trazer confusão, para trazer dúvida. Nós repreendemos todo esse mal em nome de Jesus. E que os nossos queridos que estão ouvindo possam se lembrar das Tuas palavras, que um dia aprenderam, que um dia ouviram. Porque a cada dia, diz a Tua palavra, basta o seu mal. E este é o dia que o Senhor nos deu, dia de bênção, dia de vitória, dia de alegria, e que nós não somos daqueles que retrocedem, portanto não vamos desistir, Senhor. Fortalece os meus irmãos que estão querendo desistir, renova as forças deles, Senhor, em nome de Jesus, para que eles não parem a caminhada, para que em nome de Jesus eles sintam, Senhor, o Senhor bem pertinho deles agora. O Teu amor envolvendo, abraçando eles e renovando a fé, Pai. Limpando a mente e o coração de todo o entulho que o diabo vem jogando com todas essas informações, querendo trazer confusão e querendo tirar, Senhor, a confiança em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, abençoando a vida dos nossos irmãos. Amém. Queria lembrar você que a palavra de Deus diz assim, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Meu irmão, você precisa dormir. Para de sofrer por antecedência, de ficar aí na ansiedade. Leia Salmo 4 antes de dormir. Repreenda toda insônia.
deite e tenha uma noite de descanso tranquilo, para que o Senhor dê para você o que você precisa, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, uma excelente semana.